Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolinho, a medida dele é 17 por 8, tá bom? Pessoal, quando é bolo com recheio de mousse, esse bolo aqui ele pesa em torno de 1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg, tá? Mas quando é recheio cozido, ele pesa mais, tá? Porque o recheio fica mais pesado, tá? Esse daqui é um recheio de brigadeiro de leite ninho, tá? Ele é cozido, é um brigadeiro, tá bom? Então, ele pesa mais, ele fica 1,5 kg, 1,8 kg, quase 2 kg, tá bom? Aqui eu tô fazendo uma pré-camada na cor branca mesmo, tá bom? Porque esse bolo, pessoal, a gente vai pintar ele, tá bom? A gente vai pintar ele com a bombinha de borrifar e vocês vão ver todo o processo que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu tô fazendo uma pré-camada, tá? Uma pré-camada, um pré-alisamento, tá? Bem fininho, tanto na parte de cima como na lateral. Aqui eu exagerei um pouquinho na hora de colocar o chantilly, por isso que eu tô tendo um pouquinho mais de trabalho pra tirar todo esse excesso, porque aqui nesse momento eu não quero que tenha excesso de chantilly. Eu quero apenas que seja uma pré-camada bem fininha mesmo, pra grudar todo o farelinho do bolo. Então, não precisa ser uma coisa exagerada, tá? Aqui eu que exagerei um pouquinho de chantilly, mas aí eu tô tirando todo o excesso, tá bom? Então, o ideal é que você coloque com calma, devagarzinho e uma quantidade menor, pra não ter todo esse trabalho que eu tô tendo, tá bom? Pessoal, quando eu dou uma sumida assim, ó, igual vocês estão vendo, que eu não tô mexendo no bolo e não tô aparecendo, é porque eu tô enchendo o saquinho de confeitar, tá bom? Eu tô colocando chantilly no meu saquinho, por isso que às vezes eu dou essa sumida, assim, do vídeo, tá bom? Mas é que eu tô enchendo aqui o saquinho, vocês vão ver que daqui a pouco eu volto, tá bom, pessoal? Esse bolo aqui, pessoal, como eu disse, ele vai ser pintado. E aí, tem várias formas de você fazer esse bolo, tá? Eu já vou explicar pra vocês. Ó, aqui eu tô com um bico de confeitar, o bico pitanga, tá? E aí eu vou usar ele pra auxiliar, pra estar depositando chantilly no meu bolo. Mas vocês podem estar usando qualquer outro bico, pode estar usando o bico serra, o bico 4B, pode estar usando só o saquinho, tá? Tem várias formas de você estar depositando esse chantilly no bolo. E pessoal, como eu tava dizendo, aqui eu tô usando chantilly todo branco, mas tem outras formas de você fazer. Se você quiser, você pode estar deixando o bolo com alguma cor de fundo. Pode ser rosa, pode ser amarelo, pode ser um vermelho mais claro, né? Uma tonalidade assim de rosa bem escuro, quase chegando no vermelho. Dizem que facilita mais na hora de pintar. Mas essa técnica que eu uso para pintar, eu acho que já é o suficiente. Vocês vão ver que o bolo vai ficar bem vermelhinho e com um pouco corante, tá? Então, acho que não precisa necessariamente deixar com fundo. É só se você quiser mesmo, é bem opcional. Mas vocês podem estar usando a cor branca igual que eu tô usando, que vai cobrir bem, vai chegar numa tonalidade de vermelho legal, tá bom? Aqui, pessoal, depositei o chantilly e vou começar a fazer o alisamento. O meu chantilly, ele tava meio poroso, eu não hidratei ele direito, ele tava um pouco poroso e tava formando já tipo umas bolhas na parte de cima. E, gente, quando tá formando bolha, é bem fácil da gente visualizar, fica como se fosse uma bolha mesmo. E aí eu já venho com a pontinha da espátula e vou passando assim, ó, que vai estourando as bolhas e depois eu venho alisando novamente, tá bom? Eu já faço isso de estourar as bolhas agora, porque é melhor estourar as bolhas do que ela estourar depois que o trabalho já está finalizado, tá? Então, aqui eu tô fazendo um pré-alisamento na lateral, tá bom? Porque a gente vai usar a espátula de textura. É só um pré-alisamento para facilitar na hora que a gente for passar a espátula de textura, tá bom? A espátula que eu vou estar usando é essa, tem vários dentinhos. Vocês já estão cansados de ver essa espátula, né, gente? Mas é que ela é minha preferida. Então, eu vou vir passando ela bem abraçada com o meu bolo, vou rodando a bailarina e vou passando, tá bom? Esse tipo de trabalho com espátula, o ideal na verdade, você só consegue fazer se você tiver uma bailarina. E o ideal é que seja uma bailarina boa, gente, que ela gire bem, tá bom? Vocês viram lá que eu tinha aquela outra bailarina de alumínio e
gente, ela não girava de jeito nenhum e aí não dava pra fazer esse tipo de trabalho, ficava muito ruim pra fazer. Então, o ideal é que você tenha uma bailarina que gire bem pra facilitar o seu trabalho, tá bom? Passei a primeira vez a espátula e agora eu vou vir fazendo a esquina, tá bom, pessoal? A espátula você pode passar quantas vezes você quiser, tanto a espátula lisa, que é essa que eu tô usando para fazer a esquina, quanto a espátula de textura. Você vai passando quantas vezes você quiser, quantas vezes forem necessárias, tá? Você vai fazendo seu trabalho com calma, ficou um defeitinho ali, ficou um excesso de chantilly, pode passar a espátula quantas vezes você quiser, tá bom? Vocês viram aí que eu comecei a fazer a minha esquina, eu vi que tava ainda com muito excesso de chantilly, passei a minha espátula aí, tirei mais um pouquinho de bolha, vou vir com a minha espátula de textura novamente para depois eu fazer a esquina de finalização, tá bom? Então, como eu sempre falo, gente, pode passar quantas vezes você quiser. O ideal é que você saiba passar para você ir não tirando o excesso de chantilly. Tirou o excesso de chantilly? Sim, dá para passar novamente. Só que vai atrasar o seu trabalho, vai ter mais dificuldade. Então, o ideal é que você vai fazendo o trabalho com calma, vai fazendo da forma certa para ir não arrancando o chantilly do bolo, tá bom? Quanto mais você arrancar o chantilly, mais trabalho você vai ter depois, tá bom? Então, como eu sempre digo, vai fazendo devagar. Aqui, pessoal, eu vou começar a fazer a minha esquina definitiva. Então, eu passo a espátula puxando o chantilly para dentro do meu bolo. Tiro o excesso na bacia ou no pote e depois eu limpo essa espátula num pano úmido e faço o processo novamente. É assim que eu faço, é a forma mais fácil que eu achei de fazer, tá bom? Parece um trabalho super fácil, às vezes eu falando assim, vai com calma que vai dar tudo certo, mas é um trabalho assim que requer muito treinamento, sabe? Porque não é fácil, gente, não é. Às vezes parece, mas não é, tá bom? Mas vai fazendo com calma que vai dar tudo certo, confia, tá? Pessoal, fiz aqui a esquina, agora eu vou vir com o pincel de silicone e vou fazer esse detalhe que eu sempre faço, tá? Quando é bolo redondo eu faço assim e quando é bolo retangular vocês já viram que eu faço de outra forma, né? Pessoal, fiz aqui todo o trabalho, né? E agora eu vou vir limpando o rodapé do meu bolo para facilitar depois na hora de limpar, para fazer o trabalho de baixo, né, com o bico, ajuda bastante. A gente sempre tem que entregar um trabalho limpo para o nosso cliente. Agora, pessoal, eu tenho aqui essa folha é de... aquela folha que vem atrás do papel arroz. E eu vou cortando os pedaços, né? Vou rasgando os pedaços de papel e vou encostar bem assim, ó, no meu bolo. Tá vendo? Ó, eu meio que encaixo um pedacinho desse papel na parte de baixo do meu bolo, tá bom? E por que que eu tô fazendo isso? A gente vai usar a bombinha de borrifar para pintar o nosso bolo. E essa bandeja de isopor, ela é muito difícil de limpar, tá? E quando é cores fortes ou quando é aquele pó cintilante que a gente tem que misturar com álcool de cereais, essas coisas, esse isopor parece que ele vai absorvendo, sabe? Tudo que vai caindo dentro dele, ele vai absorvendo. E aí, quando você vai limpar, você não consegue. Então, para facilitar a nossa vida, faça isso, gente. Coloque esses papelzinhos aí. Sei que fica feio, mas ninguém tá vendo. Depois você vai retirar esse papel. Então, o cliente às vezes nem sabe que você tá colocando esse papel, não tem problema nenhum. Vai colocando devagarzinho. Cuidado para você não acabar encostando ele no bolo, né? Para não prejudicar a decoração nem nada. Vai fazendo essa etapa aí devagarzinho que vai dando tudo certo, tá? Eu faço isso ao redor de todo o meu bolo. Tenho que tampar toda a minha bandeja, tá? Quando é bandeja, aquelas bandejas de papelão laminado, né? Que vai um papel alumínio em cima. Às vezes não precisa fazer isso porque ela não absorve por conta do papel alumínio, tá? Você borrifa e depois você vem com o paninho úmido, ela sai tudo. Mas essa bandeja de isopor, ela é bem chatinha em questão de limpeza, tá? Porque ela vai absorvendo. Agora, pessoal, chegou a hora de pintar o nosso bolo. E o corante que eu vou estar usando, pessoal, é corante líquido. Não é corante em pó misturado com álcool de cereais, nem nada. É corante líquido. E observem só, pessoal, a quantidade que tem de corante aí na minha bombinha de borrifar.
vocês vão ver que dá pra borrifar um bolo desse inteiro, tá? Sobrou bem pouquinho, sobrou tipo umas gotinhas, mas dá pra borrifar esse bolo inteiro, tá? E fica, olha só como vocês estão vendo, fica uma ótima cobertura, ele fica bem vermelhinho mesmo, tá, pessoal? Isso vocês podem estar fazendo com qualquer outra cor, pode estar fazendo com preto, com rosa, com azul, com verde, amarelo, com qualquer cor vocês podem estar fazendo. Fazendo dessa forma, você evita que fique com excesso de corante e aí seu bolo não vai amargar, tá bom? Tem aí 90% de chances de não amargar, porque você não tá colocando um excesso muito grande de corante, tá bom? Então, ó, vou borrifando sem segredo, só ir movimentando a mão e a bailarina, tá bom? Não fica borrifando em um lugar só, senão vai manchar o seu bolo. E olha só, pessoal, bem pouquinho corante, dá pra borrifar o bolo inteiro. E eu adoro fazer esse trabalho porque, gente, não fica amargo. Você colocando esses papelzinhos assim, ó, não faz tanta sujeira. Nossa, gente, é muito bom fazer dessa forma. Eu gostei muito. A primeira vez que eu usei, eu fiquei assim meio na dúvida. Mas desde a primeira vez que eu fiz, eu amei e sempre faço dessa forma. O segredo, pessoal, é você borrifar. Você borrifa, borrifa, borrifa. E ele vai ficar com esse aspecto de molhado. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você tirar esse papel, ou antes de você tentar fazer uma decoração aí em cima, espere alguns minutinhos para ele secar, tá bom? Deixei meu bolo secando em torno de uns 5 minutinhos, pessoal. É coisa bem rápida, não precisa colocar na geladeira nem nada. Você deixa ele aí descansando, que o próprio chantilly ele vai absorvendo esse excesso de corante e aí ele fica nesse aspecto seco, tá? Tirou aquele aspecto de molhado, tá bom? E aí assim a gente já consegue tirar os papelzinhos, ó, sem segredo, você só vai puxando. Cuidado para você não levantar esse papel e ele esbarrar no bolo, tá? Vai puxando assim pra fora, tá? E que vai dando tudo certo. Agora, ficou uma sujeirinha assim, bem pequenininha de corante, tá? Em algumas partes que o papel não tava cobrindo. E aí eu venho com pano úmido. E aí, como é bem pouquinho, pessoal, fica mais fácil de limpar, tá bom? Mas o ideal aí, se você conseguir cobrir toda a bandeja, é bem melhor, tá bom? Mas o meu só com os pedacinhos foi bem facinho de limpar, tá? Agora, pessoal, que o nosso bolo já tá assim seco, a gente consegue fazer os trabalhos de bico, tá bom? Quando ele tá molhado, a gente até consegue, mas aí fica mais perigoso da gente esbarrar. Como ele tá mais molhado, ele pode fazer aquela melequinha, tudo. Então, o ideal é que você espere ele secar um pouquinho. E aí, a gente consegue fazer o trabalho com o bico de confeitar, tá bom? Aqui eu tô com o bico pitanga e no meu chantilly eu usei o corante amarelo gema. Coloquei só algumas gotinhas porque eu não queria um amarelo muito forte. Então eu fui colocando aos pouquinhos. E aí eu tô fazendo um trabalho de rosetas, uma do ladinho da outra, pessoal. Roseta, para ficar bonita, tem que fazer uma do ladinho da outra para não ficar com buraco, tá bom? Não ficar com espaço entre uma e outra. E ela tem que ser fechadinha para ela não ficar oca no meio, não ficar aquele buraco, tá? Parece fácil fazer a roseta, mas não é tão fácil não, tá, pessoal? Requerem muito treinamento também. Tudo que vocês forem fazer, antes de você oferecer para o seu cliente, treine, tá? Treine antes de fazer para você conseguir entregar um trabalho melhor para o seu cliente. Aqui no rodapé do meu bolo, eu tô fazendo conchinhas. Gente, eu viciei nesse trabalho de conchinhas. Tô fazendo isso praticamente em todos os meus bolos, porque eu gostei muito, tá? E quando eu gosto de uma coisa, vocês mesmos vê. E quando eu gosto de uma coisa, eu sempre tô usando. A mesma coisa com a espátula de textura, eu me apaixonei nessa espátula de textura e praticamente só uso ela, tá? Mas você pode fazer qualquer outro trabalho aqui, tá? Pessoal, finalizei aqui o meu bolo, só vou colocar o topper de bolo e já mostro o resultado final para vocês. E assim ficou o nosso bolo finalizado, pessoal. Esse bolo é para mêsversário da Manuela, ela tá completando 10 meses, tá bom? Eu acompanhei a trajetória dela aí de todos os meses, tá bom? E é um prazer fazer bolo assim de mêsversário, eu gosto muito, tá, pessoal? Pessoal, para fazer esse topper de bolo, para colocar ele na frente do bolo, né, aí na lateral, eu uso palito, aquele mesmo palito que eu uso pro nome, né, eu corto uns pedaços, colo e dobro a pontinha para dentro para conseguir, tá bom? Ele não fica em contato direto
com o bolo, porque senão ele começa a manchar e começa a pegar a umidade do bolo. Então, você sempre tem que colocar um palitinho aí para ele não entrar em contato direto com o bolo. Pessoal, esse foi o resultado do meu bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.